Promulgada em 1988, a Constituição Federal Brasileira é o conjunto de normas que rege o país e que todos nós cidadãos deveríamos conhecê-la muito bem. Mas devido à complexidade dos temas, muitas pessoas se desinteressam pelo assunto. Se o entendimento já é complicado para os adultos, como explicar então para crianças, como explicá-la para crianças e adolescentes? É o que a gente vai saber com o advogado Marcelo Justo, que é o coautor de um livro infanto-juvenil que apresenta de forma original e inédita a Constituição da República. Tudo bem, Marcelo? Prazer em recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde. O livro é esse aqui, está aqui na minha mão, Primeiros Passos para o Jovem Cidadão, Constituição da República. Marcelo, para a gente começar, então, explica para a gente como que surgiu a ideia de fazer um livro de temas tão complexos aí para as crianças e adolescentes. Pois é, para a gente foi bem bacana receber esse convite de integrar, porque é um coletivo, surgiu com a ideia da Oriana White, que é uma pesquisadora social. Ela tinha uma tese de pós-doc voltada mais para a cultura de paz da ONU, e ela nos trouxe a ideia de levar isso ao conhecimento do público jovem, do infanto-juvenil. E debatendo sobre o tema, a gente chegou à conclusão, né, eu digo o pessoal do escritório, a SBZ Advogados que eu integro, a gente chegou à conclusão de que talvez fizesse mais sentido num texto voltado para a Constituição, para introduzir a Constituição a um público juvenil, né, a um público até que ainda está na infância, na transição para a adolescência, que é algo tão carente na sociedade. E acabamos mudando a vertente e se tornando um livro totalmente voltado para a Constituição. E para isso, para fim de executá-lo e que fosse voltado para esse público, nós contamos com uma adaptadora da linguagem, para a linguagem infantil, que é a Érica Neves, que integra a editora Aspas, que publicou o livro, e a Miriam Mausner, que é a ilustradora e fez toda a ilustração do livro, que ele é todo lúdico, voltado a esse interesse da criança, porque o tema é um pouco denso, que é a Constituição, por mais que nós tenhamos buscado assuntos que possam ser mais interessantes para a criança, não deixa de ser um tema denso, e nós tentamos transformar pelas ilustrações da Miriam e pela adaptação linguística da Érica de uma forma mais palatável, mais atraente para a criança. Bom, o livro é recente, né? Agora, qual que é a expectativa de vocês em relação à receptividade dos adolescentes, das crianças, com relação a esse livro? A gente sabe que, de uma maneira geral, o interesse por questões que envolvem aí a política tem crescido na população em geral, mas particularmente com crianças e adolescentes, a expectativa também é essa? É um desafio. Quando nós topamos, quando a gente, com o coletivo composto, a gente falou, poxa, é bacana esse assunto, é um assunto que a gente acredita que pode fazer diferença no país, a gente não deixou de lado o fato de que é um desafio muito grande e difícil esse desafio, porque ainda mais hoje em dia que as crianças e os adolescentes têm tanto acesso a ferramentas de diversão, ferramentas tecnológicas principalmente, com jogos, com celulares, com todos os aplicativos à mão, talvez possa até parecer retrógrado falar, poxa, um livro voltado para a Constituição. Mas a gente não descarta até essas outras hipóteses futuras de desenvolvimento de aplicativos voltado para isso. Mas o nosso caminho é tentar reverter isso, e nas apresentações que a gente fez do livro, a gente fez algumas apresentações em escolas, no SESC, na própria Flip, em Paraty, quando foi o lançamento oficial. E nós temos a Érica, que é a adaptadora, que é do Estúdio Aspas, ela tem um coletivo também, ela tem uma companhia também de teatro, então há uma contação da história de maneira bastante lúdica, em que as crianças interagem, elas participam dessa contação, e muitas vezes a gente se surpreende com essa receptividade. Acredito que hoje, até por esse distanciamento do humano que ocorre um pouco pela tecnologia, a volta a isso um pouco a gente tem visto tem sido bem recepcionado pelas crianças. As crianças têm gostado dessa interação nas atividades em que a gente apresentou o livro com a participação deles. E também um desafio interessante de se enfrentar são as distintas realidades. Quando você apresenta para um público mais carente, ele teve menos acesso a muitos dos seus direitos, ele já viu tolhidos muitos de seus direitos, e muitas vezes ele se depara com coisas, nossa, eu não sabia que eu tinha direito a isso, eu tenho direito a saúde, a assistência, à saúde, à educação, efetivamente,
E ele se depara com alguns conflitos que é muito interessante, muito rico esse contato com eles. E, por outro lado, você vê em algumas apresentações que a gente fez em colégios particulares, se deparar com situações como o que é o SUS. Nem sabia, crianças não sabiam nem que existe o SUS, o que é o SUS. Então, é bem bacana e tem sido mais... A receptividade tem sido maior do que a gente imaginava. Que bacana. Agora, é a intenção de vocês que esse livro faça parte do currículo das escolas? Sim, esse é o sonho, né? A gente idealiza isso, o objetivo final seria que fosse. Eu sei que não é um caminho tão simples, não é simplesmente comprar exemplares e distribuir na sala de aula, tem que passar por toda uma aprovação, seja no âmbito das escolas estaduais, municipais ou federais, mas é um caminho que tem um longo trilhar para chegar até nele, mas é algo que a gente objetiva. Uhum. E você acha que discutir os assuntos aí que a gente tem nesse livro acaba exercitando esse espírito de cidadão nesses jovens? Sem dúvida, porque aqui a gente trouxe, até, né, como eu disse, voltado para o público infantil, não dava para tratar de todos os assuntos da Constituição. Primeiro, porque seria um livro gigantesco. Segundo, porque seria um livro muito chato. Ninguém quer falar de tributação numa idade muito baixa. Os advogados especializados querem falar de tributação, os tributaristas, outros assuntos de organização do Estado, em estrito senso, você não quer tratar desses assuntos. Agora, tratar de educação, tratar da família, tratar dos direitos dos idosos, dos indígenas, do meio ambiente, da saúde, do direito da própria criança em si. Então, esses assuntos são relevantes e ajudam muito na formação dela, no conhecimento dos seus direitos, né, dos seus deveres também. A gente não descarta o conhecimento dos deveres, isso também fica bem enfatizado no livro. Uhum. Tá certo. Bom, queria então agradecer ao Marcelo Justo, que é o coautor desse livro infanto-juvenil, que apresenta aí de uma forma original e inédita a nossa Constituição da República. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe.